uma candidatura aí de familiares ligados ao Bolsonaro, inclusive aí, pelo que eu vi aí, está liderando pesquisas para o Senado, ele está insatisfeito. Segundo Lula, isso daí é inadmissível nesse país, né? Um país democrático, democracia, em que você critica a candidatura legítima de alguém. Então, Lula é complicado, viu? A gente tenta ser mais leve, tenta ser mais tênue, mas ele mesmo não se ajuda. As posições dele contraria tudo aquilo que ele vem falando, né? Tudo aquilo que a esquerda defende. Uma única fala do Lula acaba colocando em xeque. Josinélio, como é que tu vê aí essa manifestação do Lula? Outra coisa, Josinélio, parece que o Bolsonaro, aliás, o Eduardo Bolsonaro parece que é um super-homem, né? Super brasileiro. Porque como que pode? Nem o presidente Lula tem esse poder, nem o presidente Lula tem esse poder de interferir, né, de querer conseguir, por exemplo, o tarifaço, nem ele tem esse poder, mas o Eduardo Bolsonaro, que é um simples deputado federal, comparado a um presidente da República, um chefe de Estado, a maior autoridade da nação brasileira, ele é muito fraquinho, né? Mas, pelo visto, aí ele tem feito aí interferências, segundo o Lula. Como é que tu vê isso? Isso faz sentido ou isso só é uma narrativa para tentar colocar a direita contra a população? Enfim, boa noite, sua análise. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Bispo Paulo. Boa noite, nosso pessoal da técnica, pessoal da esquerda que deve estar chegando aí, né? O Juninho, que também está calmo ali, graças a Deus. Boa noite para todos vocês. Rapaz, tá na cara que o governo está usando uma narrativa. Tá na cara isso. Só se você que estiver em casa e acreditar no governo for muito inocente. Porque não faz sentido que um deputado federal tenha mais poder de decisão e de resolver soluções do que o próprio governo, gente. Tem coisa que não precisa você ser estudado, você não precisa ser técnico de nada, você não precisa ser expert. Não tem lógica de um deputado federal ter mais poder de mobilizar do que o governo. Tem lógica isso. Eles estão tentando jogar no Eduardo Bolsonaro algo para fazer campanha política. Esse discurso interno aqui dentro do Brasil, eu te garanto que não é o mesmo discurso que se faz lá fora, no exterior. A gente sabe disso. Acontece, Ricardo, que o governo dos Estados Unidos, assim como está de olho no Brasil, está de olho na Venezuela, está de olho na China. Hoje o governo dos Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então é lógico que eles estão lutando pelos interesses deles. Quando o governo americano percebe que o próprio interesse deles começa a ser prejudicado, então eles abrem os olhos. Isso não é de hoje não, Ricardo. Isso já é de muito tempo já. Em todos os países, o governo americano acaba influenciando por causa da economia deles. A gente sabe exatamente que é isso que acontece no Brasil. E hoje o governo brasileiro está colocando a culpa do Eduardo Bolsonaro, mas a gente sabe que o governo americano está se defendendo do que pode acontecer, principalmente com eles mesmos lá. E você acha mesmo, Ricardo, que o Eduardo Bolsonaro está conseguindo influenciar o governo americano? Não. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro é simplesmente um porta-voz ali, e hoje a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, porque senão ele estivesse no Brasil, Ricardo, ele estava onde hoje? Preso. Estava preso. Então ele está lá como fugitivo, está tentando escapar de uma cadeia. Aí o governo está aí usando narrativa, pensando na campanha do ano que vem, ele não está preocupado. E aí eu tenho uma notícia para dar, inclusive. Hoje, o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se encontrou com o governo americano novamente. Por quê? Hoje. Porque amanhã Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira, que representa o governo brasileiro. Não sei se você viu, Ricardo, a manifestação do governo americano hoje, que não foi o Marco Rubio que deu, mas disse: a taxação do Brasil
50% da taxação do Brasil, 50%. 10% é questões comerciais, 40% é questão política. Então, o que eles vão jogar na mesa amanhã, pode ter certeza que a questão é 50%. O Brasil foi tarifado em 50%. Então, Dos 50% que foi tarifado, 10% é questões comerciais, de fato mesmo. Mas 40% política, questão é política. política. Questões políticas. Dos 100% dos 50%. Não é 100%. Pode ser 20% dos 100%. Esse número todinho que tu colocou aí. O que acontece? Amanhã vai ser sentado na mesa com o governo brasileiro, deu uma química. Vai ser falado isso. Resolve esse problema, as questões políticas, e a gente resolve. Agora, Josinélio, parece que muita gente estava esperando uma conversa pessoalmente do Trump com o Lula, e essa conversa não vai acontecer. Você acha que porque foi mandado aí para Washington, né, o ministro das Relações Exteriores, que é o Marco Vieira, né? Marcos Vieira, e o Marco Rubio dos Estados Unidos. E aí? Mauro Vieira, né? Isso. É o Mauro Vieira. E o Marco Rubio mesmo. E o Marco Rubio. E aí? Um negócio... Você acha que o Lula vai? Ele sabe que não é para ele. E outra coisa, o governo é aconselhado, tem orientadores por trás. O Trump fez, você viu o que aconteceu lá com o presidente da Índia, aconteceu com a Ucrânia. O Lula sabe, gente. Você que está em casa é inocente. Mas o governo sabe que entre o Brasil e os Estados Unidos a coisa não anda bem, não. E o Lula está com medo de passar uma vergonha internacional na frente de Trump, na Casa Branca. Então ele não vai mandar o Mauro Vieira e lá vai tentar chegar em algum acordo. É isso. Muito bem. Paulo Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo. E aí, Paulo, qual a tua análise? Como que tu vê essa conversa? Qual a perspectiva dessa conversa? Vai sair coisa boa? Marco Rubio, que tem mostrado aí uma postura muito firme em relação ao Brasil. Será que vai ser flexível? Será que vai ceder? Ou o que tu acha aí que vem pela frente? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, equipe Rema. Boa noite você que nos traz a alegria da sua audiência todos os dias, todas as noites, aqui de segunda a sexta, nesses últimos 6 anos aí que o News 5.1 está no ar, né? Ricardo, é muito interessante essa questão de pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica, porque tem aquela indústria lá, né? Como é que é o nome mesmo, o Josinélio? Aquela que vendeu lá para os Estados Unidos, até hoje se perdeu todo aquele dinheiro, teve multa lá da Petrobras. Eu não faria essa brincadeira não, porque ainda tem... aqui no Brasil disseram que a Lava Jato não valeu, né? Mas Petrolão, mas lá nos Estados Unidos ainda tem multa, né? De Telagina, como é que é o nome daquela indústria lá dos Estados Unidos, né? Que abriu novamente o inquérito lá nos a Estados Unidos. a gente tem problemas lá nos Estados Unidos com isso, né? E aí o que acontece? Eu vejo a questão das falas de Lula, mais uma vez, aquelas falas políticas, né? Ele lacra em cima da sua plateia, né? Eu estou com uma química com o Trump, eu falei de igual para igual, eu sou mais velho que ele, e nós estamos bem, ele gostou de mim, não sei o que e tal. Claro, o Trump quer fazer negócio, o Trump não quer briga com o maior país da América Latina, né? Ele não quer... Depois dos Estados Unidos, nós somos os maiores que tem aqui na América, né? A nível de território, a nível de produção, de uma série de coisas. O Brasil é riquíssimo, né? Agora, o Trump também não está nem um pouco disposto a baixar a cabeça em relação ao que o governo Lula faz, né? Essa lacração toda, esse problema do STF. O problema do Trump não é com o Lula em si, é com esse sistema que invadiu o Brasil e que faz com que o Brasil seja notícia em vários lugares do mundo, né? Onde a justiça toma posições em que os outros países começam a olhar, principalmente os países que se dizem democráticos mesmo, de verdade, né? Eles começam a olhar e ver, meu Deus, mas isso é impossível numa democracia,
né? É estranho que isso aconteça, é estranho que você não possa manifestar o seu direito de resposta, o seu direito de fala, o seu direito de expressão, em que notícias são simplesmente bloqueadas, em que pessoas são presas por manifestar numa praça, em que uma mulher é condenada a 16 anos por pintar uma estátua, onde existe um projeto de um plano de golpe militar, onde não houve um canhão sequer, não tinha um R-15 apontada para nenhum soldado. Então, quer dizer, não tinha nenhuma viatura, né, ali. Então, fica uma situação muito, muito clara de que o Brasil precisa mudar de posição. A gente precisa deixar de viver dessa época de uma militância sem necessidade. O Brasil precisa crescer e continua essa militância. E, infelizmente, eu não torço quanto pior, melhor, não. Eu queria que o Brasil melhorasse, né? A gente, quando chega numa certa idade, Frota, eu que estou caminhando para os meus 60 anos, a gente não tem mais tempo para ficar lacrando com isso ou com aquilo. A vida é muito curta, ela passa muito rápida. E se você ficar esperando alguma coisa dar errado para você ficar feliz, os anos passam e você se ferra. Essa é a grande realidade. Então, eu quero torcer para o Brasil ir para frente mesmo, eu quero torcer para as coisas caminharem, eu quero torcer para as coisas darem certo. Só que se continuar dessa forma, o Brasil está indo à bancarrota. Ele precisa mudar de posição. E essa política, esse narcisismo, essa coisa de que eu sou mais velho, eu é que estou mandando, eu que estou falando, isso aí já passou de época. Eu acho que as coisas são de igual para igual, o Brasil precisa melhorar, precisa parar desse palanque eterno, né? O discurso precisa mudar, precisa parar dessas coisas de bolsa disso, bolsa... Eu não estou dizendo que não deve ter assistência, claro que deve ter. Eu sou do terceiro setor, não é isso que eu estou dizendo. É de usar isso como política. E é o que usa. Agora é a hora que eles vão soltar tudo quanto é programa para convencer a população mais pobre a votar de novo nesse desgoverno. E isso é muito triste, Frota. Muito bem. Samuel Costa, bem-vindo. Qual a sua análise aí sobre essa matéria? Ricardo, eu só quero saber quanto tempo eu votei, para não, assim, não fazer injustiça e não extrapolar também para... Quanto tempo você acha a média do Josinelli e do Bispo? 3 minutos e meio. 3 minutos e meio? Então, tá bom, então, 3 minutos e meio. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Parabéns a todos os professores, docentes da rede pública municipal, estadual, federal, do serviço público ou da iniciativa privada, os professores universitários, nossos docentes, a nossa deferência a todos vocês. De antemão, pessoal, eu gostaria de fazer aqui um exercício de reflexão com vocês. O Trump e o Lula são chefes de estados. E, diferentemente do prefeito Léo Moraes, que tenta descentralizar tudo nele, tem uma ação da CEMUSA, ele está lá presente, tem uma, né? Eles delegam funções. E quem vai fazer essa articulação entre os dois países que lideram a América do Sul, a América Latina, como no todo, o continente americano, é os Estados Unidos e o Brasil. O Rubio representa os Estados Unidos da América. O Mauro Vieira representa o comércio exterior do Brasil. E tanto o presidente Lula quanto o Trump delegaram essa função a eles. Quem achar que o Rubio vai fazer atrocidades é porque desconhece política. Se o Trump mandou o Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta, tomar naquele lugar que termina no monossílabo tônico, ele só vai lá para cumprir a ordem e dar andamento às ações do Trump. Porque eles têm, ambos os governos têm outras demandas para resolver internamente e externamente no seu país. Agora, o que a gente não pode aqui, pessoal, é menosprezar a potencialidade do Brasil. Alimentos, soja, proteína animal, derivados do petróleo, etanol, aço, ferro, alumínio, são commodities a qual os Estados Unidos dependem do Brasil. E quando se coloca um tarifaço de 50%, encarece esses itens no mercado interno norte-americano. Isso está criando uma espécie de impopularidade do Trump. Apesar de ele estar impossibilitado de concorrer às eleições, diferentemente do ordenamento jurídico brasileiro, que permite, né, uma eleição e uma reeleição, ficar 4 anos fora e reconduzir, que é o caso do Lula, lá o Trump ele não disputa a reeleição. E para ele eleger o seu sucessor,
ele vai ter um pouco de dificuldade, assim como é a situação do Milei hoje, que criou a amargura, enfim. Então, o presidente Lula tem se posicionado muito firme, combativo, na defesa da soberania nacional. Só que a gente tem pessoas que sofrem do complexo de vira-lata norte-americano, onde entendem que tudo, né, que o presidente Lula tenta fazer é ruim e não é nada benéfico para o nosso povo. Você pode não concordar das políticas sociais, e o Bolsa Família, assim como o Pé de Meia, e tantas outras ações exitosas de Estado e não de governo, políticas públicas sociais, não acabam com a pobreza, mas eles viabilizam a diminuição das desigualdades sociais e possibilita que o filho do trabalhador e da trabalhadora não vá para a escola de barriga vazia e a gente consiga minimamente, num processo civilizatório, diminuir o alto índice de evasão escolar. É por isso que o Lula ele foi eleito, reeleito, elegeu sua sucessora, reelegeu sua sucessora, foi para o cárcere, ficou mais de 580 dias, saiu e derrotou o candidato da situação, que era o Bolsonaro. Porque o povo brasileiro entendeu que era mais benéfico ter um governo que executasse políticas públicas sociais para combater. E essa situação da isenção do imposto de renda, por exemplo, que outras pessoas não criticam e que recebeu a unanimidade dos votos, que sabe que é uma coisa popular, mostrou que o país da República Federativa do Brasil é um país pobre. 91% do povo do norte do Brasil recebe até R$5 mil e vai ser beneficiado. No Nordeste, quase 95%. No Sul e Sudeste e no Centro-Oeste do país, onde eles dizem que são ricos, né, e fazem um discurso xenofóbico, algumas pessoas, aos nossos irmãos do Norte e do Nordeste, mais de 75% vai ser beneficiado. Isso vai contemplar tanto quem votou no Lula, quanto pessoas que não votam no Lula. Isso é uma política permanente. Então, eu acho que a gente não pode criticar, simplesmente criticar. E não pode também se confundir um discurso político. O Lula é político. É lógico que ele vai implementar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida para quem ganha até R$12 mil, para querer ganhar esse público de classe média que vai beneficiar ele. Então, distorce a verdade dos fatos aquele que não acha. E eu acho que o Lula está sendo muito coerente na agenda dele. E deixamos essa discussão para ano que vem. A urna é soberana. A urna não tem sentimento e não tem coração. E o povo brasileiro, na democracia, vai ter a possibilidade de reconduzir o Lula por mais 4 anos ou fazer a mesma coisa, assim como fez com o Bolsonaro em 2022. Segue-se o jogo. Todo e qualquer discurso que for contrário a esse entendimento democrático é porque não condiz com aquilo que diz que prega, né? Ser patriota e defender a democracia.